A paz do Senhor, povo abençoado. Bora estudar o livro de Mateus, capítulo 13. Corre lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é claro que você precisa ouvir a palavra de Deus, porque é isso que edifica a nossa fé. É isso que nos fortalece na nossa caminhada cristã. E a gente que é cristão quer saber mais de Deus, quer saber mais do Filho, quer saber mais do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, corra lá, pega a tua Bíblia. Vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, ela secou-se. E a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Aí Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais vai ser dado, e ele terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo eles não vê, e ouvindo eles não ouvem, e nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que eles vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e por mim seja curado. Até aqui, houve a palavra que Jesus falou sobre a parábola do semeador, e aqui houve a parte que os discípulos chegou perto dele e perguntou: Senhor, por que o Senhor fala com eles por parábola? E Jesus falou: porque eles vão ver, mas não vão entender, vão ouvir e não vão perceber. Porque eles vão ver com os olhos, vai ouvir com os ouvidos, mas não vão entender com o coração. E para que eles não se convertam e sejam curados. Em nome de Jesus. Que isso não aconteça com você. Que Jesus não endureça o teu coração. Que você ouça a palavra e que essa palavra venha frutificar em teu coração. Que Deus não endureça o teu coração e que o seu coração seja uma terra fértil, para que a palavra do Senhor venha entrar e frutificar. Versículo 16. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque vocês vê, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ele está dizendo que muitos profetas quis ver Jesus e não viu. Quis ouvir Jesus falando e não ouviu. Esse privilégio foi ali para os discípulos. E para quem acompanhava Jesus, que era aquela grande multidão. No versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A parábola que Jesus contou lá, do versículo 1 até o versículo 9, ele está explicando agora aqui, no versículo 18 até o versículo 23. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, isso está no versículo 19, fica atento aí. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado no coração, no meio à beira do caminho. A palavra que foi semeada à beira do caminho, está dizendo aqui no versículo 20. É todas aquelas pessoas que ouvem a palavra do reino e não compreendem. É por isso que você tem que ler, voltar na palavra, ler várias vezes até você compreender.
No versículo 20 fala: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Aqui está dizendo das pessoas que lê a palavra, fica feliz com a palavra. Mas aí vem as perseguições. Todos nós que queremos ser cristão, quando a gente começa a nossa caminhada cristã, há muitas pessoas que vêm contra nós. Eles não concordam com as nossas ações, eles não concordam que a gente larga as velhas práticas e comece a seguir Cristo. Então eles vêm falando mesmo, perseguindo a gente, falando que aquilo não está certo. E a gente tem que estar firme. A vida, vem muitos problemas na nossa vida, mas a gente tem que ficar firme em Jesus. A gente tem que acreditar que vai dar tudo certo e que tudo isso vai passar, mas é sem oscilar na fé. E aí aqui no 22 está dizendo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. A fascinação deste mundo é porque nós, como pessoas vivendo aqui na Terra, mas nós não somos daqui, nós temos outro lar. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos de passagem. Todos nós que acreditamos na Bíblia sabemos que a nossa morada não é aqui. Então, aqui está dizendo que no mundo há muita fascinação. E há mesmo. Há muitos caminhos no mundo, muitas coisas que pode tirar o nosso foco do reino de Deus. E às vezes as riquezas sufocam a palavra de Deus em nós. Sufoca o que Deus manda a gente fazer. A gente deixa de obedecer a Deus por causa das coisas terrenas. Essa é a palavra que caiu entre os espinhos. No 23 está dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e até 30 por um. Que em nome de Jesus, a palavra que está sendo semeada em seu coração agora, e todas as vezes que você escuta a palavra, que ela venha no seu coração como uma semente que vai frutificar, que o seu coração seja uma terra boa. E que você não se iluda com as coisas do mundo, para que você possa manter o foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. É Jesus, siga no caminho reto. A parábola do joio. 24. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O senhor respondeu para eles: não, porque ao vocês separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que eles cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarre-no em feixe para ser queimado. Mas o trigo vocês recolham no celeiro. A explicação da parábola do joio está no versículo 36. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos continuar lendo o versículo 31 aqui. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Aqui ele está dizendo assim, que o reino do céu é uma pequena sementinha, que quando ela é semeada, ela cresce. E eu entendo essa passagem bíblica aqui do versículo 31 e o 32, que o reino do céu é igual quando uma pessoa é salva na sua casa.
ela não tende a levar o evangelho para todos que estão ali perto dela? É a mesma coisa, você chega lá no seu trabalho, mas você é cristã. Se você é cristã, a sua conduta, as suas ações vai demonstrar para todos que você é cristã. Então, se você falar do evangelho para as pessoas, elas vão saber que você é cristã. Mas só com as suas ações, elas já vão saber. Então, se você é uma pessoa que leva paz aonde você passa, se você é uma pessoa que fala palavras mansas, se você é uma pessoa que busca estar diante dos homens com justiça, é um pacificador, um manso de coração. O que acontece? Com a sua conduta, você já está semeando o reino de Deus. E ali o reino de Deus vai se expandir naquele lugar. A sementinha que você levou com as suas ações, ou também com a pregação do evangelho, não com palavras ruins, com palavras doces, vai germinar e vai frutificar, do mesmo jeito do grão de mostarda. Aqui no versículo 33, fala que Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O que acontece? De acordo ali com pão, né? Quem faz pão aí sabe, e quem faz bolo também. Você vai ali e coloca o fermento. O fermento faz o que com aquela massa? Duplica. Porque quando é a massa de pão, você vai ali, põe o fermento, põe ela para descansar, o que ela faz? Ela cresce. E o bolo é a mesma coisa, você põe o fermento, o que ele faz? Ele cresce. Então, o reino do céu é assim. Aqui, no nosso meio, é a mesma coisa da parábola lá da semente de mostarda. Você, como uma pessoa que semeia a palavra de Deus, vai pôr lá a sementinha. E aquela sementinha vai crescer e vai produzir fruto. E o fruto vai dando mais fruto, mais fruto, mais fruto. E o reino do céu vai só crescendo. O reino do céu vai só crescendo de acordo com o que a gente semeia. Então, que você seja um semeador da palavra, com palavras doces e também com a palavra do evangelho e com as suas ações, fazendo sempre o que é certo e justo diante de Deus e dos homens. No versículo 34, Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábola ele não falava nada. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. No versículo 36, aí está a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será nos fins dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sou o trigo, e você? Então, em nome de Jesus, você que está ouvindo agora, para a honra e glória do nome do Senhor, que é o nome dele que precisa ser glorificado. Quando a gente prega o evangelho, a gente prega na intenção de que você entenda e que você compreenda que você precisa ser trigo, que você precisa estar no reino dos céus. Você precisa estar aqui como pessoas do reino de Deus. Como que você vai se proceder? Com boas ações, com boa fala, com mansidão, porque você é filha de Deus.
Então, sendo filho de Deus, eu preciso fazer as coisas que Deus se agrada. É tudo concernente ao reino de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos trigo. Tudo o que eu quero é ser recolhida no celeiro do Senhor. E você, também? Amém. Glória a Deus, que assim seja. Que a gente consiga demonstrar isso com as nossas ações. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que lindo isso! Tesouro escondido no campo. Então, quer dizer, o homem encontrou o reino do céu e ele vendeu tudo o que ele tinha para adquirir o tesouro que é o reino dos céus. Aí vem aquela parte onde Jesus fala: renuncia-se a si mesmo e siga-me. Quer dizer, deixa tudo para trás e vem logo. O reino do céu é assim. Você deixa todas as práticas antigas, tudo o que você fazia, tudo que não prestava na sua vida, para começar uma vida nova. Para começar de novo. O reino do céu, ele entra em você. Porque a partir do momento que você compreende as coisas concernentes ao reino do céu, você não consegue mais proceder do mesmo jeito. Não consegue, porque o Espírito Santo não deixa. Não deixa. Quanto mais você procura entendimento na palavra, mais longe das coisas erradas você fica. Então, busca entendimento na palavra, busca ler a Bíblia, busca se aproximar de Jesus, busca fazer a vontade de Deus. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negociou e procurou boas pérolas. Quando ele encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Quem é a pérola? O reino dos céus. O negociante, ele encontrou a pérola de maior valor. O que ele fez? Vendeu tudo que tinha, porque ele queria só aquela. Então, a pérola é o reino de Deus. E tudo que você tem não se compara ao reino dos céus. Não se compara. Então, a prioridade é o reino do céu. Buscai primeiro o reino do céu e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, esqueça tudo que ficou, esqueça tudo que está para trás. Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus. O que Deus quiser te dar, Ele vai te dar, se você buscar o reino com prioridade. 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda espécie. E quando ela já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para o cesto e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Seja uma pessoa justa em todas as suas ações, no falar, no pensar, no agir, no sentir, porque Jesus falou que se você pensou, já pecou. Então, seja prudente, seja justo, haja com justiça. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E depois todas as coisas serão acrescentadas. Não é a sua justiça, é a justiça do reino. Versículo 51. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam sim. Então Jesus lhe disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu creio que aqui nesse versículo aqui, que o escriba bem instruído na palavra, ele tira do tesouro dele coisas novas e coisas velhas. Pode ser que isso que eu vou dizer seja revelado para você de forma diferente. Então, em nome de Jesus, não fique somente com o que eu falo, nem somente com o que o outro pregador fala, nem somente com o que o pastor fala, nem somente com o que ninguém fale. Vá você mesmo na Bíblia, pedir revelação do Espírito Santo, ele vai revelar para você, em nome de Jesus. Aqui eu compreendo que o escriba bem instruído,
Ele pega coisas novas, que é o Novo Testamento, do bom tesouro dele. O bom tesouro meu é o reino de Deus. O reino de Deus está todo relatado aqui. E o reino de Deus está aqui. Então, as experiências estão tudo aqui. Tem coisas velhas e tem coisas novas. Então, como Isaías falou, um pouco aqui e um pouco ali. Estude a palavra. Veja o que Deus propôs para você no Novo Testamento. E se alimente também de tudo que tem lá no Velho Testamento, que traz para a gente muita edificação. Porque ali é Deus mostrando provisão. Às vezes também conserto, mas também provisão. E no Novo Testamento são ensinamentos para que você seja um bom cristão. Sim, diante da graça maravilhosa que Jesus trouxe para a gente, mediante a cruz. Mas que a gente tem que ter obediência. O reino do céu é isso. É você saber todas as coisas que tem agora no Novo Testamento relacionadas à grande graça, que é ser salvo mediante a cruz, mas também saber sobre o Velho Testamento. Todos nós cristãos, a gente sabe que foi salvo pela graça, mas a gente não se detém em fazer coisas erradas, não. A gente quer seguir Jesus, a gente quer saber todos os passos de Jesus. Então, nós, como salvos pela graça, a gente quer buscar o reino do céu fazendo o que é certo e justo, porque nós somos salvos pela graça. Mas junto com a graça, também tem responsabilidades, e a responsabilidade é a obediência. Aqui no versículo 53 está dizendo: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Jesus tinha irmãos. O nome do irmão de Jesus, irmão de Jesus, os filhos de José e de Maria. É o que dá o que entender aqui. É igual eu digo, pesquise um pouco mais para você saber se tudo que eu estou dizendo é correto ou não. Aqui está escrito que Tiago, José, Simão e Judas eram irmãos de Jesus por parte de mãe e pai. Claro, Jesus é o Filho de Deus. Mas Deus escolheu Maria para dar luz a Jesus e escolheu José como pai de Jesus na terra. Então, Jesus era irmão desses 4 rapazes. É o que está dizendo aqui, capítulo 13 de Mateus, versículo 55. No 56 está dizendo: todas as suas irmãs não vivem entre nós. Então Jesus tinha 4 irmãos, segundo o que está dizendo em Mateus, capítulo 13, versículo 55, e eu acredito, porque eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque eu acredito na Bíblia. Então, eu estou acreditando no que está dizendo aqui. E não cabe a nós contestar as coisas, cabe a nós acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aqui está dizendo que Jesus também teve irmãs. Então, de onde lhe vem tudo isto? Versículo 57. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Porque todos eles conheciam Jesus e por eles conhecer Jesus, eles não acreditavam em tudo que Jesus podia fazer. De certo que Jesus não tinha estudo, faculdade, né? Não tinha doutorado. De certo que a sabedoria dele vinha somente do Pai, né? Porque ali, no caso, ele não tinha condição de estudar. Não era um doutor da lei que estava lá como os escribas, né? Por quê? Porque aprove o Senhor que Jesus viesse assim e se revelasse como rei, sim, mas na humildade. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.